Oi, galera! Hoje vamos falar sobre a psicologia social, que é uma disciplina relativamente recente, pois adquiriu status apenas no início do século XX. Desde o seu começo, foi marcada por uma falta de acordo acerca de seu objeto de estudo, pois ocorria um binômio entre indivíduo e sociedade. O maior enfoque dessa área da psicologia é o estudo dos comportamentos dos indivíduos, no que é influenciado e influencia socialmente. Ela se divide em duas vertentes. A primeira, a psicologia social psicológica, em que enfatiza principalmente os processos intraindividuais, o que acontece no sujeito. E a segunda vertente, a psicologia social sociológica, tende a privilegiar as coletividades sociais, o que acontece no sujeito, no seu contexto e em seu grupo. Os precursores da psicologia social. A expressão psicológica social foi utilizada pela primeira vez no século XX. Porém, no decorrer do século XIX, quando os limites entre a sociologia e a psicologia ainda não eram muito claros, foram publicadas várias obras abordando o indivíduo e a sociedade. Dentre esses autores, merecem destaque os estudos de Darwin, com sua teoria da evolução, que exerceu grande influência sobre a psicologia. Para ele, o ser humano constitui-se como produto final de um processo evolucionista que envolveu todos os organismos vivos, ou seja, um animal social que desenvolveu maior capacidade de se adaptar física, social e mentalmente às mudanças ambientais e sociais. Ou seja, haveria uma continuidade entre as espécies humanas e não humanas. Spencer se fundamentou na teoria de Darwin, sendo dele a expressão sobrevivência do mais adaptado. Explicando ideias do livro Princípios da Psicologia, ele enfatiza sobre o desenvolvimento da espécie humana com relação a grupo, sociedade e cultura. Para ele, os povos mais civilizados e avançados em termos culturais eram superiores aos povos mais atrasados de acordo com a escala evolucionista. Wundt, principal representante da psicologia dos povos, em que toma a mente como fenômeno histórico, produto da cultura e da linguagem de um determinado povo, que não poderia ser explicado em termos individuais, mas sim em termos coletivos. Defendia que a psicologia científica deveria ser vista como uma ciência natural que se ocupava do estudo da mente, isto é, dos processos mentais básicos, sensação, imagem e sentimentos. Para ele, inicialmente, esses processos devem ser estudados pelo método experimental, introspecção. Posteriormente, surge a necessidade de estudar outros processos mentais, complexos ou superiores, que são memória e o pensamento, sendo estes processos estudados pela psicologia dos povos. Durkheim, escritor do livro intitulado Representações Individuais e Representações Coletivas, em que exerceu influência sobre a psicologia social na Europa. Para ele, as representações individuais é a maneira como o indivíduo pensa nas suas relações e como os objetos o afetam. Já as representações coletivas constituem-se como um fenômeno ao nível da sociedade, como ela representa a si própria e ao mundo que a rodeia. Sendo assim, o indivíduo e a sociedade não se separam, contribuindo para a formação e desenvolvimento de ambos. Gabriel Tarde relata na sua obra As Leis da Imitação que a vida social tem como mecanismo básico a imitação. Qualquer produção individual, surgida sob a forma de uma invenção ou descoberta, propaga-se na vida social por meio de imitação, uniformizando-a. Tarde ressalta que as pessoas de status inferior costumam imitar as de maior status. Le Bon. No livro Psicologia das Multidões, ele defende que a tese de massas ou multidões são seres psíquicos de características diferentes dos indivíduos que as compõem. Assim, as multidões são responsáveis pelo fato dos sujeitos perderem sua autonomia e passarem a fazer parte de um todo, sufocando sua personalidade e sendo dominado pela mente coletiva. Exemplo, comportamentos unânimes, emocionais ou atos de barbárie. A fundação da psicologia social. A psicologia social começou a mudar da Europa para os Estados Unidos. As obras que marcaram a fundação da psicologia social oficial foram Uma Introdução à Psicologia Social, de William McDougall, e A Psicologia Social, uma resenha e um livro-texto de Edward Ross. Edward Ross, influenciado pelas obras de Tarde e Le Bon, caracterizou a psicologia social como o estudo das uniformidades de pensamentos, crenças e ações decorrentes da interação entre os seres humanos. McDougall foi fortemente influenciado por David Spence sobre a evolução. Sua obra gira em torno do conceito de instinto, que apresenta três componentes: percepção, comportamento e emoção. As publicações deles podem ser vistas como uma separação entre a psicologia social psicológica e a psicologia social sociológica, em que as correntes sofrerão grande impulso nos Estados Unidos. O desenvolvimento da psicologia social nos Estados Unidos. Nas primeiras décadas do século XX, os Estados Unidos assistem à elevação do behaviorismo, onde era valorizado apenas o comportamento humano observável, sem considerar os não observáveis, como a mente, a cognição e os sentimentos. Os psicólogos sociais
abandonam as explicações do comportamento social em termos de instinto, bem como o uso da introspecção, usando a psicologia social e experimental focada no indivíduo. O primeiro experimento de psicologia social ocorreu no século XIX, conduzido por Triplett, em 1897, em que ele solicita crianças enrolarem o anzol sozinha e acompanhadas, e obtém o resultado que elas agem rapidamente quando acompanhadas, lançando assim as bases do estudo do fenômeno de facilitação social. Alport. Em 1924, surge o livro Texto de Psicologia Social, em que ele não acredita em uma mente coletiva, mas sim na mente individual, pois para ele não é possível uma mente comum a várias pessoas. Além disso, ele considera que a psicologia social faz parte do indivíduo e não da sociologia. A Segunda Guerra Mundial. Houve um auxílio dos psicólogos da época para a resolução dos problemas sociais ocasionados pela guerra. Os psicólogos europeus trouxeram a perspectiva do gestaltismo, substituindo o behaviorismo, o qual era dominante da época. Entre os psicólogos sociais europeus que desenvolveram trabalhos influenciados pelas ideias do gestaltismo, destacam-se Sheriff, com o objetivo de explorar as condições e os fatores que levam à formação e à permanência das normas sociais. Observou que a pessoa, percebendo o julgamento feito pelos outros antes do seu próprio, tende a agrupar-se com a conduta do grupo e a desconsiderar a sua. Limme desenvolveu pesquisa sobre clima grupal, na qual fez análise e estudo de grupos sociais, concluindo a importância dos líderes nos meios grupais para o bom funcionamento do grupo. Também propôs a teoria do campo, que vem com o intuito de modelar o comportamento do indivíduo mediante a sociedade em que ele está incluído. Heidegger traz os fundamentos das teorias de atribuição, cujo sujeito analisa o comportamento do outro, buscando compreendê-lo e trazer melhorias para o mundo social. Os pilares das teorias de consistência cognitiva dirigido por Heidegger têm como foco o equilíbrio das relações pessoais, ou seja, a permanência de sentimentos e vínculos com a mesma pessoa ou objeto. Asch coloca-se contra a posição behaviorista e apoia o gestaltismo. Segundo ele, ao formarmos uma impressão sobre uma pessoa, construímos um todo organizado sobre ela, uma impressão que difere da somatória de todas as suas características pessoais. O período pós-guerra foi de intensa produção pelos psicólogos sociais, impulsionados por entidades militares e governamentais pelo entendimento de que as ciências sociais e comportamentais estavam desenvolvidas para colaborar na manutenção dos complexos problemas humanos daquele período. Os psicólogos sociais buscavam compreender como os indivíduos se comportam frente a contextos sociais, como preconceito e propagandas. Nos Estados Unidos, eles procuravam formas de melhorar a vida dos homens nesse contexto social. Adorno teve o intuito de melhor compreender o que levavam pessoas aparentemente normais e civilizadas a cometer horrores contra outros humanos durante a guerra, dedicando-se aos estudos das personalidades. Em sua obra Personalidade Autoritária, ele defende que o preconceito às minorias está associado a um tipo de personalidade autoritária. Festinger desenvolveu a teoria da comparação social, em que quando as pessoas não têm um objetivo padrão de comparação social, sentem necessidade de se comparar com os demais membros do grupo e confirmar que têm crenças semelhantes. E a teoria da dissonância. As pessoas tendem a buscar a harmonia ou a concordância entre suas crenças, atitudes quando se sentem desconfortáveis. A crise da psicologia social surgiu em consequência da excessiva individualização da psicologia social psicológica e dos movimentos sociais ocorridos nos anos de 1970, como o feminismo. Os questionamentos voltam-se principalmente à sua relevância social, ao fato de essa vertente da psicologia social usar uma linguagem científica cada vez mais neutra e focada nos processos individuais, além de criticar a artificialidade dos experimentos e a falta de compromisso ético de seus mentores. O desenvolvimento da psicologia social sociológica nos Estados Unidos. Durante o século XIX, as questões psicossociais estiveram entre as preocupações de filósofos, sociólogos e psicólogos europeus e norte-americanos. No início do século XX, porém, os sociólogos sentem a necessidade de se diferenciar dos psicólogos sociais, pois estavam colocando o behaviorismo como paradigma e praticando uma psicologia social psicológica individualista. Surge, então, a psicologia social sociológica, cuja principal vertente é o interacionismo simbólico.
Precursores. Cooley, sociólogo influenciado por Spencer, defende uma concepção evolucionista da mente da sociedade. De acordo com sua obra Natureza Humana e Ordem Social, ressalta a influência do ambiente social na configuração da natureza humana e, consequentemente, da natureza da identidade. O indivíduo, ao interagir com as outras pessoas, torna-se consciente da imagem e do sentimento que essas outras pessoas nutrem por ele. Isto é, elas atuam como espelho no qual o indivíduo se vê. Mead, behaviorista social, foi influenciado por Cooley a adotar a expressão eu refletido no espelho ao discorrer sobre a identidade, pois o indivíduo se desenvolve na sociedade e se estrutura por meio do processo de interação simbólica, levando as pessoas a tomarem consciência de si próprias mediante a perspectiva dos demais membros de seu grupo social. O desenvolvimento da psicologia social na Europa. Em 1964, a psicologia social sociológica já estava estabelecida nos Estados Unidos, então foi criado um comitê transnacional, com o objetivo de promover a internacionalização da psicologia social. O comitê exerceu um papel ativo na construção e na consolidação da Associação Europeia de Psicologia Experimental. No início, a psicologia europeia caminhava lado a lado com a psicologia social psicológica, porém, nesse novo contexto, começou a adquirir sua própria identidade e demonstrou maior preocupação com a estrutura social. Nesse sentido, os temas mais estudados entre os psicólogos sociais e europeus são as relações intragrupais, a identidade social e a influência social, que remete a uma psicologia dos grupos. Os principais representantes dessa psicologia moderna são Teifel, postulou que o indivíduo é moldado pela sociedade e pela cultura e desenvolveu a teoria da identidade social. Moscovitch retomou os estudos sobre influência social e introduziu na área o conceito de influência das minorias. Outro campo de estudo foi o das representações sociais, caracterizado como modos de compreensão da realidade compartilhadas por diferentes grupos sociais. E essa teoria é caracterizada hoje como uma das principais tendências da psicologia social europeia.